Olá, meu nome é Pedro Pontes, eu sou engenheiro de soluções cloud na Oracle Brasil e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês passo a passo como nós conseguimos fazer uma configuração de uma conexão do tipo Console Connection. Nós temos as nossas instâncias na cloud, as nossas máquinas virtuais e eventualmente é necessário você fazer um acesso nessa máquina para poder tratar algum problema, para poder resolver alguma questão. Algumas vezes a gente pode perder o acesso a uma instância tentando fazer ali um ajuste numa conexão de rede ou numa regra de firewall, ou talvez a gente um outro caso de uso também é um ajuste na inicialização de um sistema operacional. Eu preciso acompanhar a inicialização desse sistema operacional e para isso a Oracle disponibiliza para a gente uma conexão que nós chamamos de Console Connection. Essa é uma conexão para manutenção, então a recomendação para que a administração do ambiente seja feita a partir de conexões do tipo SSH, conexões via remote desktop, mas eventualmente é possível fazer essa conexão do tipo console e acompanhar aqui o que nós tratamos, o que seria ali a saída de vídeo da máquina virtual. Eu estou aqui numa máquina Windows, porque é grande a procura por essa configuração. A documentação ela traz ali diversos detalhes, mas em um momento ou outro as pessoas se perdem. Então, assim, eu achei interessante gravar esse vídeo para demonstrar esse processo de configuração usando aqui uma máquina Windows, que é um sistema mais utilizado. Antes de criar a conexão propriamente dita, eu vou criar aqui um diretório aqui na raiz do meu sistema. Então eu vou criar um diretório chamado console, um diretório aqui com um caminho simples, pequeno, sem espaço, sem caractere especial, para que eu não tenha nenhum erro quando eu for executar os comandos que a gente precisa. Nós vamos precisar também fazer o download de algumas ferramentas e eu vou mostrar para vocês agora, passo a passo, inclusive acessando os sites ali. As primeiras ferramentas, elas são do conjunto de ferramentas que acompanham o PUT. Então a gente tem aqui o site do projeto. Quando eu clico aqui no site do projeto, eu tenho aqui a opção dos instaladores, mas eu tenho aqui os binários em separado. O primeiro deles eu vou utilizar o P-Link, que é o software responsável por estabelecer o túnel criptografado pelo qual a gente faz o acesso ao console da máquina. E eu também vou precisar de uma outra ferramenta chamada PUTGen. E eu mostro para vocês exatamente a utilização de cada uma delas. Uma outra ferramenta que a gente também vai precisar é de um visualizador de VNC, VNC Viewer. E eu tenho aqui uma opção para já fazer download para Windows. Clico aqui no sistema operacional e eu vou pedir para fazer download de um exe standalone, que aí eu não preciso nem de fazer a instalação dele. Vou fazer esse download, ele já abriu aqui para mim o diretório. Vou pegar essas três ferramentas e vou copiar aqui para o meu diretório console. Pronto, eu vou manter essas ferramentas aqui para poder facilitar o uso. E aqui eu já estou no console da Oracle Cloud, estou no site principal e aqui eu clico em Compute e Instances, onde ele vai listar para mim as máquinas. Eu tenho aqui um compartimento específico onde eu já tenho algumas instâncias para esse teste. Eu vou colocar na região de vinhedo. As máquinas estão aqui. E o que a gente vai fazer? Eu estou conectado nesse Windows Console, poderia ser a sua estação de trabalho, e eu vou fazer acesso a essas outras máquinas a partir da interface de Console Connection. Para poder fazer a configuração disso, eu clico no nome da instância, ele vai abrir os detalhes dessa instância. Eu vou descer um pouco mais na tela e eu tenho aqui o menu Resources. E nesse menu Resources eu tenho a opção de Console Connection. Aqui eu vou pedir para que ele crie uma nova conexão local. Então, Create Local Connection. É essa opção que nós devemos utilizar. E essa opção pode ser utilizada tanto em máquinas Windows ou em máquinas Linux. Create Local Connection. E essa conexão ela é feita a partir de um túnel criptografado
Para isso ele utiliza o SSH para poder fazer esse mapeamento de portas. Então aqui ele gera um par de chaves e é essa a opção que eu vou utilizar por enquanto. Vou pedir para salvar uma chave privada e vou pedir para eles também salvar a chave pública. Vou abrir de novo o diretório e vou copiar esses dois arquivos para aquele mesmo diretório. C:/console. Tá. Eu vou renomear esses arquivos. Console.pub é a minha chave pública e eu tenho o console.key. Essa é a minha chave privada. Eu tenho um par de chaves, então, uma chave pública e uma privada. Eu vou utilizar essas chaves para poder fazer Opa, tá aqui. E depois que eu faço o download dessas chaves, eu já peço para ele criar a conexão de console. Esse processo ele é bem rápido, ele já vai passar aqui para o state active. Com isso a gente vai poder estabelecer uma conexão. No entanto, eu preciso fazer uma preparação naqueles arquivos de chave. Quando a gente baixa isso aqui, a Oracle ela gera para a gente um formato de chave compatível com o OpenSSH. E ele não é compatível com o P-Link. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o putgen para poder fazer a conversão dessa chave privada num formato que o P-Link utiliza. Então, eu vou abrir o putgen, venho aqui em Conversions, Import Key e seleciono console.key. Seleciono Open e aqui eu já tenho a opção de salvar Save Private Key, salvar a chave privada. Ele pede para que ele me dá a opção de proteger essa chave com uma senha, mas eu não farei isso no momento. Então eu vou salvar o arquivo sem uma senha de proteção. E eu vou colocar o nome console.ppk, que é o formato que o P-Link aceita. Salvando essa configuração, eu volto no meu diretório, eu tenho a minha chave privada no formato OpenSSH, eu tenho uma chave privada no formato P-Link, no formato que o P-Link aceita, eu tenho a minha chave pública, que a gente ainda não vai utilizar, mas eu posso utilizar para uma conexão futura, e eu tenho essas outras duas ferramentas. O putgen nós já finalizamos o uso, e o P-Link ele vai ser utilizado para poder estabelecer esse túnel. Venho aqui no site da Oracle, a conexão Console Connection ela já está marcada como Active, e eu venho aqui no menu Action e peço para Copy VNC Connection for Windows. Então, quando eu seleciono essa opção, ele colocou na minha área de transferência o comando que eu devo utilizar. No entanto, eu preciso fazer alguns ajustes nesse comando. E eu vou mostrar para vocês agora como fazer. O primeiro deles é o caminho para o executável P-Link. Eu vou editar, vou substituir e vou substituir o P-Link pelo C:/inversa console/plink.exe. Feita a substituição, eu vou selecionar esse outro trecho que representa o caminho da chave .ppk. Eu seleciono, venho novamente em Edit, Replace, e aqui eu mudo para C:/inversa console/inversa console.ppk. Peço para fazer a substituição e depois disso eu copio novamente esse trecho. Eu vou abrir aqui o PowerShell, eu vou entrar no diretório onde eu baixei os arquivos, por isso que esse diretório tem que ter um nome curto, de preferência sem espaço, sem caractere especial, e eu vou colar aqui essas informações de conexão com as devidas correções. Vou dar Enter, ele inicia um processo que vai estabelecer uma conexão com a Oracle e ele vai criar um outro túnel. E essa validação, essa confirmação, pedindo para que a gente aceite a chave do host remoto, do servidor remoto. Então ele pede para que a gente aceite, adicione isso no cache. Eu pressiono Y, dou um Enter. Depois disso ele fala, olha, acesso liberado. Você pode pressionar Enter novamente para iniciar a sessão. Eu faço isso. Ele fica nessa tela dessa forma. E depois disso eu volto para o meu diretório de trabalho. Clico duas vezes em VNC Viewer. Essa versão, agora ela está pedindo uma confirmação, a gente faz isso. E aqui eu tenho uma opção para
abrir o meu cliente VNC sem fazer sem fazer o login nele. Feito isso, eu já posso criar uma conexão local para localhost. Ele pede uma liberação do firewall, eu peço para continuar e pronto. Com isso eu já tenho o acesso à interface de console daquela instância. E aqui eu poderia fazer login nessa instância, ou eu poderia, por exemplo, reiniciar essa instância e acompanhar a inicialização. E é isso que eu vou fazer agora. Eu clico aqui, Reboot Windows Client, Reboot Instance, e eu abro aqui a minha tela de VNC e eu posso acompanhar aqui todo o processo de finalização da máquina e inicialização. Então essa máquina ela está conectada na rede, mas se eu tivesse que avaliar alguma questão, fazer a correção de algum driver, fazer alguma validação no sistema operacional, eu poderia fazer aqui pelo VNC, fazendo login diretamente, como se eu estivesse em frente ao monitor da máquina. Então aqui ele ainda está no processo de finalizar a máquina, logo ele muda para o processo de start e a gente acompanha todo o processo de inicialização. Pronto, a máquina iniciou novamente, a gente acompanhou o processo, podendo fazer login na máquina, se assim a gente quiser, tá bom? Eu vou demonstrar o mesmo procedimento agora, fazendo acesso a uma máquina Linux, a uma instância Linux. O processo não muda, eu vou fazer aqui a mesma configuração. O primeiro passo que eu vou fazer, eu vou fechar meu terminal VNC, eu vou cancelar, pressionar um Ctrl C aqui no meu console, e eu venho agora na minha estação Linux. Linux Client, está aqui, eu desço um pouco na página e eu tenho aqui no menu Resource, eu tenho Console Connections. Vou criar uma conexão local e a diferença é que agora eu já tenho o arquivo .pub que eu criei para aquele conjunto de instruções. Então eu clico em Upload, coloco o browser, levo para o diretório, eu tenho aqui o console.pub, faço Open, Create Local Connection. Em alguns instantes ele já vai liberar, ele já vai mudar o estado do Console Connection para Active. Eu venho no menu Action e utilizo a opção Copy VNC Connection for Windows. Feito isso, eu volto para o Notepad, colo no Notepad, faço a primeira substituição no nome do executável, isso é importante. Então eu mudo plink para C:/console plink, ele faz duas substituições e eu pego aqui novamente o trecho que representa a minha chave de acesso. Edit, Replace, e aqui console.ppk. Faço a substituição, copio o trecho, eu posso ir novamente aqui no PowerShell, colo o trecho, dou Enter, ele vai estabelecer uma primeira conexão, um túnel, e em cima desse túnel ele vai estabelecer outro túnel. Ele pede novamente a confirmação, eu pressiono o Y e Enter. Feito isso, ele fala para pressionar Enter novamente e iniciar a sessão. Eu faço isso e já posso ir para o meu VNC. Volto para o diretório, utilizo o Viewer. Dessa vez ele não pede mais confirmação e ele já tem uma conexão para localhost criada. Clico duas vezes e está aqui a saída do monitor da máquina. Então se eu enviar, por exemplo, um Ctrl+Alt+Del, essa máquina vai reiniciar e eu vou acompanhar todo o processo de boot da máquina. Esse acesso é muito importante para a parte para intervenção, para poder avaliar ali a inicialização dos serviços, e com isso eu consigo interagir diretamente aqui com a máquina e tratar, fazer intervenções, fazer ajustes. Na parte de importação de imagens é muito importante. E ele já vai disponibilizar para a gente um acesso.
o servidor foi reiniciado com sucesso, o acesso do tipo VNC, e com isso eu mostrei para vocês quais são os passos que nós precisamos seguir para poder criar uma conexão do tipo Console Connection para fazer o acesso a partir de uma estação Windows a uma máquina ou Windows ou Linux, o procedimento é o mesmo. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Obrigado.